Legal, então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a gente vai procurar algumas coisas interessantes, né? Mas eu vou colocar aqui principais acionamentos de comandos elétricos. Aqui poderia pedir para IA também, né? Mas vamos lá. Ele vai mostrar aqui, ó, os acionamentos de comandos elétricos são os dispositivos responsáveis por iniciar, sinalizar ou controlar circuitos motores, operados manualmente, tal. Acho que não é bem isso que eu queria. Que aqui ele veio acionamento manual, botoeira, chaves comutadoras, pedais, né? Na realidade, isso daqui é interessante também, mas eu fiz a pergunta errada, né? Então, quando a gente faz a pergunta errada, recebe a resposta errada. Eu não quero saber principais acionamentos, principais tipos de partidas, né? Principais, vamos colocar aqui, principais circuitos de comandos elétricos. Vamos ver se melhorou. Circuitos de força, né? Isso, esse daqui é exatamente o que eu queria. Os circuitos de comando elétrico são sistemas que controlam o acionamento, a proteção e a automação de máquinas e motores. Eles são divididos em duas partes fundamentais: o circuito de força, né, ou potência, que alimenta o motor, e o circuito de comando, que define a lógica de funcionamento. Daí, se clicar aqui, ele já vai mostrar umas apostilas aqui, já tem como baixar a apostila, né, que já é legal. Aí aqui, dentro desses sistemas, a gente vai ter a partida direto, que é o clássico, partida direta com reversão, partida estrela triângulo, partida suave com soft start e inversores, e depois aqui ele vai falar dos componentes, né? São os disjuntores, contatores, relé térmicos, botoeiras e sinaleiras, temporizadores. Para aprofundar seus conhecimentos sobre o dimensionamento, simbologia e elaboração da partida desses diagramas, consulte os materiais de apoio disponíveis no Instituto Federal de Santa Catarina, no IFSC, ou assista simulações no canal Intec. Esse canal Intec aqui, inclusive, eu comprei um treinamento agora muito bom, um pacote com 5, né? Sobre programação de CLP. Esse cara é muito bom, o professor Felipe. Então, só por aqui a gente já tem um material muito bom, né? Vamos clicar aqui para ver as apostilas, né? Clique aqui. Apostilas, clicamos, ele vai carregar, não sei se vai carregar as duas de uma vez, como que é, mas o interessante é que hoje a gente tem acesso a muito material bom, né? Ó, 88 páginas, esse é da onde que é? Escola Técnica Federal de Palmas, apostila de comandos elétricos, o mestre aqui, Valci Ferreira Vitor. Então daí vem, lá tem a introdução, né? Aí ele começa a explicar aqui motores elétricos. Vamos ver, daí os fechamentos, né? Motor de 6 pontas, depois tem os motores de 12 pontas. O triângulo, tem a estrela triângulo. Aí como que é o enrolamento aqui. Aí ele começa a explicar algumas coisas. Dispositivos usados em comandos elétricos, né? Então pega o fusível, mostra como que é por dentro, né? Que você vai ter fusível comum, fusível diazede, fusível retardado, ultra rápido, né? Tem um monte de coisa assim. O relé térmico, como que ajusta ele, o que é, para que serve, como que ajusta, né? Aí os contatores, que esses caras vão ser contato auxiliar, né? Vai ser bastante usado. O contato aqui, contato fechado, 95, 96, contato aberto, 95, 98. Então ele vai dando uma explicação bem bacana aqui, né? Essa daqui parece que é um pouco mais teórica, até que ele chega aqui na parte da sinalização sonora, né? Vai ter o voltímetro, o amperímetro aqui. Então um monte de coisa que vale a pena dar uma olhada, né? Estudar, dar uma lida aqui, né? São 88 páginas, né? Bastante página, mas dá para ter uma noção boa. E vamos ver se tem a outra aqui. Aqui tem duas, né? Apostila de comandos elétricos. Vamos ver esse daqui que acho que vai pegar do mundo da elétrica, que já é um pessoal mais prático, né? Então eu começo aqui, o que é, quais as aplicações, e vai rodando também, né? Ó, aqui ele já começa bem circuito de comando, né? Então mostra o comando que vai estar atuando esses dois relé, o contator, né? O K1, K2, que vai ligar essas lâmpadas, né? Então como que funciona? Uma explicação simples aqui.
você tem a fase 1 e a fase 2 aqui embaixo. Para que essa lâmpada H1 ou H2 acenda, precisa passar, a fase 1 tem que passar por dentro dela em direção à fase 2. Para que isso aconteça, esse contato aqui K1 tem que estar fechado. Aqui ela vem, para aqui não passa. A mesma coisa com a lâmpada H2, depende de K2. E agora, para esse K1 fechar, o que precisa? O K1 é esse daqui, ó. Então a energia está vindo aqui, passa por o botão S0, que é o botão de desliga, passa por um contato fechado do K2, isso daqui a gente chama de intertravamento, né? Depois vocês vão entender o que é, e daí fica parado aqui, ó, aguardando o comando dessa botoeira aqui S1 ser acionado. E aqui tem o S2 também, né? Só que aqui o que vai acontecer? Para que esse K1 ligue, precisa o S2 estar fechado e ser dado um pulso aqui no S1, que daí vai passar por aqui, vai ligar ele e vai ficar seguro por lá. Só assim que a lâmpada vai acender, né? Só que aqui ele colocou uma situação que essa chave aqui, deixa eu ver, S1, S2, S3, depois a gente vai entender, mas é basicamente isso daqui, né? A explicação. E aqui, ó, aqui começa a ficar legal porque ele tem um videozinho. Então você clica nesse vídeo, ele vai explicar, tem um painel aqui montado, ele vai explicar como funciona, o que é comando elétrico. Então essa parte fica legal, tá? Então aqui a gente já tem mais um passo, né? Vamos fechar aqui. E daí, seguindo aqui embaixo, ele colocou lá o canal do INETEC, que é muito bom. E tem aqui também esse Instituto Federal de Santa Catarina. Vamos ver o que tem aqui no dele. É uma apostila também, comandos elétricos, 23 páginas. Essa é mais direta, né? A função dele é proteger o operador, motores de indução trifásico, né? Rede elétrica. Aqui ele dá um genérico bem legal, né? Você tem a rede elétrica, o seccionamento, que são os disjuntor, ou a chave, né? Aí tem a proteção de sobrecarga e o dispositivo de manobra, que aqui é o comando elétrico. Ele vai mostrando aqui alguma simbologia, né? Que é legal dar uma olhada por cima. E aqui ele começa a explicar, né? O botão desliga, o botão liga com selo. Vai fazendo os vários tipos de lógicas, né? Ligações condicionadas, quer dizer, o que vai acontecer? Para que o K1 entre, precisa esse K2 estar dentro aqui também. Se ele estiver aberto, não deixa esse daqui entrar. Isso aqui o pessoal usa muito em sistema de reversão, né? Quando eu tenho que fazer o motor girar nos dois sentidos. Então, esse contator K1 e o K2 que vai aparecer aqui, eles vão estar trançando as fases, né? Então, se entrar os dois juntos, fecha curto. Então, você põe um contato fechado do K2 aqui. Por quê? Porque quando ele entrar, ele não deixa o K1 entrar. E da mesma forma, vai ter um contato fechado do K1 lá para evitar esse choque, né? É mais ou menos isso daqui, ó. Quando eu aciono essa chave, ela fecha para lá e abre esse. E aqui é a mesma coisa, né? Então, só que esse é intertravamento mecânico, né? Não é o elétrico só. Por quê? Porque existe uma barra mecânica aqui que quando fecha um, abre o outro e vice-versa. Então, uma apostilinha boa, básica para baixar, para ter uma noção legal das coisas. E depois tem o material do INTEC aqui, do canal do INTEC no YouTube, que é muito bom. Ele produz uns vídeos muito legal e vale a pena acessar. Então, isso daqui é uma introdução a comandos elétricos, né? E depois você vai ter, só com essa perguntinha que eu melhorei a pergunta, né? Quais os principais circuitos de comandos elétricos. Ou você pode colocar o que é comando elétrico, como interpretar um diagrama de comando elétrico, como criar um diagrama de comando do zero. Esse pessoal aqui é muito bom também. 3 tipos de diagramas de comando elétrico, os principais fundamentos e aplicações. Também o pessoal da sala da elétrica é legal. Então tem muito material bom. Por isso que eu falo, antes mesmo de você comprar um curso, vale a pena baixar esses material, começar a estudar, começar a pesquisar aqui, né, componentes essenciais do comando elétrico, apostila de comandos elétricos e tudo material gratuito. E depois, o outro vídeo aqui, a gente vai estar falando sobre esse cara aqui, sobre o CAD-Simu, que é muito top. É um software de simulação de comandos elétricos. Vamos até abrir aqui, que acho que é a apostila. Centro Técnico Estadual, professor Armando José Farizano, né?
Centro Paula Souza, a FATEC, né? Que é muito boa também a escola. Fernandópolis, 2024, é recente. Então daí, esse é um trabalho de conclusão de curso apresentado como exigência parcial. Tá, vamos ver o que eles falam aqui. Conclusão de curso, dedicatória e tal. São 57 páginas, né? Esse trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo sobre comandos elétricos e a aplicação do software CAD-SIMUL, que é muito legal. Ferramenta essencial para a simulação e criação de projetos eletrotécnicos. A pesquisa aborda a importância dos comandos elétricos na automação industrial e construção, destacando componentes como fusíveis, relés, disjuntores, contatores, sinalizadores, entre outros. Além disso, explora a funcionalidade do CAD-SIMUL na elaboração de diagramas. Então é interessante isso daqui. Aí, simbologia gráfica do CAD-SIMUL, símbolos literais segundo uma norma aqui, né? Diferentes modelos de fusíveis, daí tem todo o índice aqui dele. E na sequência, né? Vamos ver o que acontece aqui. Ele pega aqui, mostra os fusíveis, né? Fusível automotivo, fusível NH, daí tem o Diazed que está por aqui, Diazed e Neozed, cartucho, é os mais usados. Hoje em dia o pessoal está usando bastante disjuntor, né? Mas ainda existem esses fusíveis aí. Os relés, né? A simbologia dele, quando eu faço circular uma corrente por aqui, ele vai puxar esse contato que está lá, né? Que está fechado no 4 e vai vir aqui para o 5. Então ele vai fechar o 3 e 5 e abrir o 3 e 4. Quando eu tiro a corrente, a mola puxa ele de volta para cá. Aí o térmico de segurança, né, da WEG, que é um dos fabricantes nacionais aqui, muito conceituado. E assim ele vem por diante até que ele vai começar a explicar o contato auxiliar, né, mini contatora que a gente chama isso daqui, botoeira de sinalização, um painel montado que parece assim, numa primeira vista, para quem nunca mexeu, parece coisa de outro mundo, mas depois você começa, deixa eu até dar um zoom nele aqui, que é legal, que começa a ficar mais fácil de entender, né? Então o que acontece? Você olhando aqui à primeira vista tem um monte de coisa, mas depois quando você para e começa a entender um pouquinho, você vai ver o seguinte, que ele tem 3 conjuntos iguais. Ó, esse primeiro conjunto aqui, esse disjuntor, ele está fazendo parte dessa linha aqui. Esse segundo faz parte dessa. E esse terceiro aqui faz parte dessa daqui. Então tem 3 conjuntos repetidos. Daí, que aqui vai ter ele, né? Depois tem esse que eu não sei se é o inversor ou o que é. E a saída aqui embaixo. Porém, o que a gente consegue entender? Se você pegar e entender como funciona um desse daqui, você entendeu toda essa parte. Porque essas duas são repetidas, né? Por exemplo, estou acionando 3 motores aqui com o mesmo tipo de acionamento. E essa parte aqui, essa outra parte, seria uma parte de lógico, alguma coisa que está ali dentro do painel. Então, um painel que no primeiro momento era um monstro, né? Você dividiu, você já consegue ver que se entender uma linha dessa daqui, uma coluna dessa, você entendeu essas 3, e daí fica só faltando entender isso daqui. Então, já uma coisa que era enorme ficou fácil de ser estudado e entendido. Legal? Aí ele começa aqui, ó, capítulo 2, que vai começar a falar do CAD-SIMUL, que é o software, né? Então mostra a interface dele aqui, explica aqui em cima como que é, depois vai começar a ensinar como que usa ele. É bem tranquilo de usar, bem intuitivo e dá um resultado fantástico, né? Porque ele não só desenha, como ele simula. Então você pode pensar, testar, ver aquilo que monta lá, deu errado, daí você tem que ficar procurando o defeito, né? Achar, às vezes o defeito é, como que eu posso dizer, negócio de físico, assim, na ligação, você não colocou um fio direitinho em cima do outro, né? São coisas pequenas, mas que tem uma influência grande. Depois ele vem aqui para os principais tipos de acionamentos. Partida de motores trifásicos, né? Aí a partida direta, que é a clássica. Aí eu vou fazer até um comentário à parte aqui. Você vai se candidatar para fazer uma entrevista para trabalhar com um eletricista. A parte de força e comando, né? Ou comando elétrico, que o pessoal chama.
Aí você chegou lá, o cara fala assim, ó, desenhe uma partida direta. Se você não desenhou a partida direta, você pode já sair porque você já está reprovado, né? Que o eletricista que não sabe fazer uma partida direta, ele não sabe nada, porque é o clássico das partidas, né? Todas as outras dependem dele. Agora você desenhou uma partida direta legalzinho aqui, pô, botou até a lâmpada para sinalizar, excelente, né? Aí ele fala, pô, o cara tem noção. Aí vamos lá. Que mais que tem que fazer? Depois disso, uma direta com reversão. Pum, você botou lá a partida direta com reversão, fez os intertravamentos aqui, você já praticamente está contratado. Aí depois disso, o que ele pode pedir mais? Pô, o cara fez uma estrela triângulo, né? Aí se você não conseguiu fazer a estrela triângulo, mesmo assim você fez a direta com reversão, eu falo, pô, o cara esqueceu alguma coisa, mas ele sabe o que está fazendo. Então essas duas aqui são as clássicas, né? Se você não souber fazer uma partida direto, você já pode entregar a folha e falar que está indo embora, né? Se for para comando, né? E agora se você fizer a partida direta e a reversão, você já está dentro, porque todas as outras coisas elas derivam desses dois tipos de acionamento, da partida direta e da reversão. Então, conseguindo fazer isso, você já está aprovado. E aprendendo a usar esse software aqui, o CAD-Simu, vai ficar muito legal. Muito legal mesmo. Porque o que acontece, né? Se você consegue desenhar isso daqui no software, aí a hora que entregarem nas suas mãos os componentes físicos, né? O contator, essas coisas, e você tendo uma noção daquele começo ali, ó, que o pessoal começa a falar, explicar o que é fusível, o que é contator, para que serve, né? Como que funciona cada um deles. Isso daqui, ó, relé térmico, e lendo as apostilas e assistindo algumas videoaulas, você tá dentro, tá ok? Beleza, abraço, depois a gente grava o segundo falando sobre o CAD-Simu.